Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, eu falo sobre instrumentos musicais. Você que é chegado nesse assunto aí das guitarras, violões e contrabaixo, já se inscreve aí no canal, rola bastante coisa bacana aqui pra você. E é o seguinte, hoje é dia de drecada, né? Sendo que na semana passada nós não tivemos drecada aqui no canal, né? Toda terça-feira a gente tem drecada, mas na terça-feira passada a gente teve um vídeo na Conecta Música, né? Na Feira da Música lá, Conecta Mais Música e Mercado, né? Então, se você não viu esse vídeo, vou deixar sugerindo aí nos comentários ou aqui em cima, em algum lugar do vídeo vai estar a sugestão para você assistir o vídeo, meu vídeo na Conecta Mais Música e Mercado, né? Bem o rolê na feira, mostrei as novidades e cara, queria agradecer a vocês ali, todos vocês que me encontraram na Feira da Música lá, me chamaram para trocar uma ideia, tirou uma foto, pô, tirei foto com bastante gente, quem me acompanha no Instagram lá, viu que eu postei nos stories. Meu, o carinho de vocês é uma parada que a gente não tem noção, tá ligado? Do tipo, eu produzo vídeos aqui, mas eu não imagino quanta gente realmente gosta de mim assim como amigo, saca? Fui na Feira da Música, um monte de gente parou, conversou e conversa comigo como se me conhecesse há 10 anos, né, cara? Enfim, então eu queria agradecer ao carinho, mano, de todos vocês, de verdade, que me trombaram lá, trocaram uma ideia, enfim, né, prestaram uma consideração. Mas, mano, obrigado a todos, legal pra caramba. O evento foi bacana, né, cara, deu pra ver bastante coisa legal. Tudo bem que esse ano o evento estava menor do que no ano passado, né? Quem assistiu o vídeo desse ano e assistiu o vídeo do ano passado vai perceber que a feira esse ano estava menor, né, cara? Tanto no número de stands ali, né, na área do handmade estava menor também, menos expositores e também tinha menos público lá, né? Esperamos ali que o ano que vem seja melhor. Tudo é sazonal, né, cara? Tudo, comércio, tudo mais, tudo é sazonal. Uma hora tá em alta, outra hora tá em baixa, não adianta, né? Mas enfim, por isso que não tivemos drecada terça-feira passada, porque foi o vídeo da Conecta, mas hoje estamos voltando aqui com o nosso clássico drecada, né? Ó, tô com bastante perguntinha aqui para responder, né? A primeira pergunta de hoje é do Leandro Rodrigues. Ele perguntou o seguinte: Matheus, você recebe instrumentos de outro estado para fazer reparo? Cara, veja bem, eu recebo se essa pessoa vier aqui pessoalmente trazer, tá bom? O que acontece, às vezes, esses dias mesmo eu atendi um cliente que veio do Rio de Janeiro, ele ia vir para São Paulo visitar um parente aqui, aí ele me ligou, agendou comigo de antes, né, cara? Trouxe o instrumento do Rio de Janeiro, a gente fez o serviço, aí quando ele tava para voltar para casa lá, ele passou aqui, buscou o instrumento e foi embora pro Rio de Janeiro, né? Então assim, foi programado, né? Porque ele falou, pô, vou ficar 10 dias aí em São Paulo, dá para fazer esse serviço? Então a gente organizou a agenda ali para fazer o serviço no tempo necessário, mas ele veio pessoalmente trazer aqui o instrumento. Então, cara, sim, eu faço instrumentos de pessoas de outros estados, né? Eu não tenho nenhum problema quanto a de onde você vem. Agora, se você quiser me mandar esse instrumento via transportadora, eu não pego. Por que que eu não pego? Porque a transportadora pode causar problemas. Tanto no envio do instrumento de lá para cá, quanto na volta, né? O instrumento daqui para voltar para lá, né? A transportadora pode quebrar instrumento. Por exemplo, o meu irmão ele tem uma loja de instrumento. E na semana passada ele mandou um violão, né? Mandou pela transportadora, como ele sempre manda. Cara, o violão chegou lá quebrado. Enfim, aí o comprador cancelou a compra, o violão teve que voltar e tal, e arregaçou o violão. Parece que botaram um caminhão em cima do violão, saca? Zoou pra caramba. Então assim, esse tipo de infelicidade pode acontecer, né? No caso do meu irmão, foi um violão de R$ 500. Tá bom, prejuízo pequeno, né? Agora, cara, você imagina no caso de um violão Takamine de R$ 10 mil. Cara, você entendeu?
Então fica aquele, né, mano, a transportadora não vai arcar com o prejuízo, tá ligado? O dono vai ficar frustrado, dependendo do dono, vai querer entrar em ação contra mim, tá ligado? Porque tem gente que, tipo, não vai aceitar perder, né? Aí vai entrar em problema comigo, né? Em vez de ir correr atrás dos Correios, da Jadlog, seja lá qual transportadora for, né? Então, assim, para evitar problema, o principal motivo pelo qual é evitar problema, tá ligado? Então, eu só pego o instrumento que chega na minha porta e que eu não precise devolver. Por exemplo, já chegou instrumento aqui de transportadora, já chegou. Mas para devolver não, cara. Para devolver você tem que vir buscar ou você tem que mandar alguém vir buscar, né? Teve um cliente mesmo que ele comprou uma guitarra no eBay, né? Ou seja, comprou na internet, que estava nos Estados Unidos, e a guitarra chegou aqui via transportadora, tá ligado? E até então ele falou, cara, ou vou mandar para minha casa ou para sua. Você vai ter que montar a guitarra porque a guitarra tá vindo desmontada. Então ele já mandou para cá via transportadora. Problema nenhum. Porém, o que eu não faço é botar numa caixa, enrolar, embalar e mandar de volta para você por transportadora, né? Por esse clássico motivo da transportadora pode quebrar teu instrumento. O instrumento pode chegar lá na casa do chapéu, o cara olhar e falar, pô, não gostei da regulagem, né? Porque regulagem é uma coisa pessoal, né? Então, às vezes eu faço uma regulagem no instrumento aqui, o cara vem buscar, às vezes acontece dele pedir para levantar a corda um pouquinho mais, ou pede para abaixar um pouquinho mais, né? Ou pede para subir ou descer um captador. Pô, Matheus, tem como subir esse captador, descer o captador? Enfim, regulagem é algo muito pessoal. Então eu gosto de, quando eu vou entregar o instrumento, que o cliente venha, testa o instrumento. Testou, irmão? Ficou legal? Ficou. Que bom, pode levar. Ou, irmão, não ficou legal? Quer que mude alguma coisa? Aí o cara fala, pô, Matheus, pode mudar isso aqui? Eu já resolvo aqui na hora, beleza? Rapidinho, o cara testa de novo e ele só sai daqui com o instrumento quando tiver do jeito dele. Agora você imagina, eu mando o instrumento para longe, chega lá o cara, pô, mas não tá do meu agrado, né? É bem capaz do cara ir na internet e falar que eu trabalho mal, saca? Então, por esses motivos eu não aceito instrumento via transportadora, infelizmente, tá ligado? Enfim, e fora que, cara, tem bastante demanda aqui da galera de São Paulo. Tem muita gente que traz instrumento pra cá que muitas vezes eu já não consigo atender todo mundo. Se eu for querer atender até quem é de fora, você entende que eu vou estar dando um passo maior do que a minha perna, né? Sendo que, pô, às vezes o cara é da Bahia e quer trazer o instrumento pra mim. Cara, tem bons luthiers na Bahia. Tem sim, saca? Então procura um luthier da sua região, cara. Fortalece a cena de onde você mora, é melhor, entendeu? A próxima pergunta aqui também é do Leandro Rodrigues e ele perguntou o seguinte: por que as guitarras de canhoto são mais caras? Pois é, cara, por que o instrumento de canhoto normalmente é um pouquinho mais caro? Eu via muito isso mais antes. Antes eu percebia que era mais caro. Hoje em dia ainda é mais caro os instrumentos de canhoto? Enfim, mas eu reparei que antigamente era, não sei hoje se continua sendo. Eu me fiz essa pergunta na época também. A resposta que eu obtive é o seguinte: o instrumento de canhoto ele tem menos demanda, né? Então vamos supor, enquanto vai vender 50 instrumentos de destro, vai vender um instrumento de canhoto. Então assim, na produção, o instrumento de canhoto acaba sendo um estorvo, tá ligado? Porque você tem que ajustar as máquinas, né, inverter os gabaritos, enfim, para o instrumento sair canhoto, né? Então você tem que ajustar a máquina, você tem que fazer uma série de adaptações, né, na sua linha de produção para o instrumento ser de canhoto e acaba levando mais tempo para fazer essas adaptações, né? Então por isso que é mais caro, tá ligado? Por conta da oferta e demanda, tá ligado? O quanto eles vão vender daquele instrumento versus o tempo que eles gastam para produzir. Então, por isso que o instrumento de canhoto pode ser mais caro, mas nem sempre é mais caro, tá? Nem sempre. O máximo que vai acontecer é você não achar na promoção, tá ligado? Mas
Eu já vi bastante instrumento de canhoto a preço comum, né? Principalmente se for de grandes fabricantes, né? De grandes fábricas, grandes marcas, eles não têm tanta dificuldade em produzir instrumento de canhoto, entendeu? O Leandro também, ó, só pergunta do Leandro aqui, hein? Ele perguntou o seguinte: qual cor de guitarra você gosta mais? Eu gosto de Fiesta Red. Cara, minha cor favorita de guitarra é... Minha cor favorita no mundo é vermelho, tá ligado? O vermelho é a cor que eu mais gosto, né? Então, cara, assim, dependendo do modelo de guitarra, ela pode ser um cherry translúcido, né? Tipo um vermelho transparente. Dependendo do modelo, o Candy Red também eu acho lindo. Eu tenho uma guitarra que ela é Candy Red, né? Vermelho maçã do amor, tá ligado? Que ela tem uma profundidade na pintura. O Candy Red eu acho bem bonito também. O que mais, cara? A minha cor favorita é vermelho, é isso. Né? Então as variações, qualquer variação de vermelho vai ser a minha cor preferida numa guitarra também. O Fiesta Red que você citou aí, eu acho lindo também, porque o Fiesta Red, ele é aquele vermelho meio puxado pro rosa. É muito bonito, cara. Uma Stratocaster Fiesta Red é muito bonita, né, velho? Ou até mesmo a Telecaster Fiesta Red também é bem legal. Aí o Leandro aqui perguntou, Palmeiras ou Corinthians? Cara, o cara perguntou meu time aqui, se eu sou palmeirense ou corintiano. Cara, uma revelação aqui pra vocês. Eu não gosto de futebol. Pois é, eu não acompanho futebol, não assisto. Nunca curti, não acho legal, não acho interessante futebol, tá ligado? Então eu não torço pra time nenhum, tá ligado? Então eu não sei, tipo, saca? Cara, eu lembro quando eu era muito criança mesmo, tinha meus vizinhos lá que gostavam do Santos, né? Eles eram santistas e aí depois eles mudaram pra ser São Paulino, tá ligado? Então, enfim, tinha dia que tava rolando o jogo lá, tava todo mundo assistindo o jogo e todo mundo torcendo pro Santos. E aí, por osmose, eu ficava lá, pô, tomara que o Santos faça um gol, pelo menos a galera vai ficar feliz. Mas eu nunca torci pra nada, cara, nem... Saca? Eu tenho umas ideologias por trás do quanto o futebol manipula a mente do brasileiro, né? Ou pelo menos manipulava. Se bem que manipula ainda, né? Porque você vai ver a galera assiste futebol hoje pra apostar dinheiro em aplicativo, né, cara? Então o cara às vezes nem é corintiano, mas ele abre aqui o aplicativo para botar dinheiro no Corinthians porque ele acha que... Então, enfim, eu acho que o futebol, ele... Putz, mano, desde mais novo, desde mais cedo eu tenho essa visão. Eu acho que o futebol, ele é uma arma que manipula muito a cabeça da galera, que tira o pessoal do centro ali do que realmente é importante e acaba fazendo, sabe, o pão e circo, tá ligado? O pão e circo. Pronto, é mais ou menos isso. O problema é que agora o circo tá tomando dinheiro dos caras pelo aplicativo de celular. Então eu sou tão contra essa parada, saca? Tem até uma coisa que antes eu achava legal e hoje eu já acho uma merda. As camisas de time, né? As camisas de time eu achava bacana, né? Achava bonito, pô, legal, né? O tecido da camisa é legal, às vezes. Então, eu nunca tive uma camisa de time, mas eu achava legal ver camisas de time. Mas nem isso hoje eu acho mais bacana, porque hoje em dia tá lá propaganda do tigrinho na camisa de time, mano, tá ligado? Então, cara, o futebol que pra mim já era uma merda, com esse bagulho de apostas online ficou pior, porque hoje em dia você paga R$ 500 numa camiseta oficial do Corinthians pra andar com a propaganda da Bet Super, Bet Blaster, tá ligado? Então você paga muita grana pra fazer propaganda pra um jogo de azar, né? Então, cara, o futebol ele me deixa, ele me dá asco em várias instâncias. Eu sei que a culpa não é do esporte, tá, cara? O esporte é saudável, é legal, tá ligado? Esporte é bom pra mente. A culpa não é do esporte, a culpa é da politicagem que se fizeram ali em volta do esporte, tá ligado? O esporte em si é uma coisa maravilhosa, cara. Né, condicionamento físico do jogador ali, o cara, enfim, você sabe, cara, praticar esporte é bom, assim como natação, assim como corrida, assim como ciclismo, tá ligado? Qualquer esporte é bom, mas a partir do momento que vira um jogo de roubalheira em volta, eu não acho legal.
Isso não teve nada a ver com guitarra, desculpa, que eu sei nem, acho que eu vou até tirar essa parte do vídeo aí. Próxima pergunta aqui, ó, do Thiago Rosa. Ele perguntou o seguinte: dá para combinar um Seymour Duncan Blackout na ponte com o EMG 85 ativo no braço? Me dê sua opinião. Com certeza dá, cara. Inclusive, no vídeo da semana passada, coincidentemente, eu instalei um par de Seymour Duncan Blackout numa guitarra. Quem aí viu o vídeo da quinta-feira que saiu agora? Uma guitarra Waldman, que muitos de vocês pediram para fazer review da Waldman. E eu instalei um par de Blackout neles. E cara, sabe o que é legal? O mesmo circuito do EMG, ele serve no Blackout. Até mesmo o encaixe do captador, porque tanto o EMG quanto o Blackout, embaixo ele tem um cabo flat, que você desconecta o cabo ou conecta no captador, tá ligado? Tem um cabinho, são 3 vias, e o cabinho encaixa nesse cabinho de 3 vias, né? Onde é o sinal, a bateria e o terra, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas a curiosidade, cara, é que tanto o EMG quanto o Blackout usam o mesmo cabo. Então se você quiser tirar o EMG e colocar o Blackout, o cabinho serve nos dois, o circuito ali com os potenciômetros de 20K serve nos dois, né? Então assim, cara, dá certo, dá bom, entendeu? Vai dar bom, por assim dizer, né? E pode usar, cara, o EMG no braço com o Seymour na ponte, vai ficar legal. São captadores que são parecidos ali, entre aspas, tá ligado? Então você vai conseguir um timbre bom e o circuito, tanto se você usar o circuito do Seymour quanto o do EMG, o circuito aceita. Como que eu sei que aceita? Porque eu já fiz teste aqui, né? Uma vez eu peguei uma guitarra com EMG 81 e 85, e aí eu tava aqui na bancada, com a guitarra tava de boa, eu coloquei os Blackout no mesmo circuito para ver se ia funcionar, e funcionou, tá ligado? Então pode fazer sem medo aí que o circuito é plug and play e o timbre fica legal sim. Próxima pergunta aqui é do Wilton Marciano, e ele perguntou o seguinte: tudo bem? Cara, eu tô bem, e você? Eu tenho uma Tajima das antigas com headstock Fender, acredito que seja ano 2002. Vale a pena upgrade? Cara, essas Tajiminha anos 2000, claro que vale, velho. São bem legais, sim. Eu gosto. Elas têm, mano, tem um corpo de cedro, que é uma madeira excelente, sonora, né? O cedro, ele é leve, ele tem um som bacana, saca? Ele tem um cheiro bom, né, cara? Quem tem uma guitarra de cedro sabe que ela exala um cheiro bacana, né? Mas o cheiro não tem nada a ver, né? Enfim. Então assim, ela tem um corpo de cedro, que é uma excelente madeira para construção de corpo de guitarra, né? Ela tem um braço de marfim, que o marfim, ele é uma madeira que meio que foi marginalizada, né? Eu já até expliquei por quê. Porque é o seguinte, no final dos anos 90, teve alguns fabricantes de guitarra que usaram o marfim meio molhado ainda, né? Meio úmido, né? Então assim, eles tinham uma leva de marfim seca, muito bom, marfim antigo, né? E aí eles fizeram guitarras com esse marfim, só que esse marfim acabou. Aí quando acabou, eles pegaram uma outra leva de marfim que já estava mais úmido, ou seja, com menos tempo de secagem, e naquela época não tinha esse bagulho de roasted, né? Então ninguém enfiava a madeira no forno para secar ela em alta temperatura, né? E aí o que aconteceu? A galera usou marfim molhado, por assim dizer, e muitos braços de marfim torceram, né? Tem muita gente que já teve aí guitarras nacionais dos anos 90 e 2000 com braço de marfim, de qualquer marca, tá? Não tô apontando dedo para marca nenhuma. Qualquer marca que produziu guitarra com braço de marfim nessa época corre o risco de ter tido um braço torcido, né? E aí botaram culpa na madeira, falaram que o marfim não presta por causa disso. Até hoje eu escuto falar que o marfim não presta porque o marfim torce. É mentira, cara. Um certo lote de marfim torceu, tá? Assim, se você pegar um maple que não está seco, né, o maple não está com a umidade ideal para construção de um instrumento, e se você construir um braço de maple molhado, por assim dizer, cara, esse maple também vai torcer, o mogno vai torcer. É que mogno que não tá seco vai ser um pouquinho mais difícil, o mogno brasileiro de verdade.
Mas enfim. Então assim, qualquer madeira que trabalhada sem estar nas condições ideais, ela pode sim torcer, né? E o marfim pegou essa má fama. Porém, cara, se você tiver uma Tajima com braço de marfim que não está com o braço torcido, cara, muito legal, cara, porque o marfim, ele é uma madeira bem parecida com o maple e muitas vezes até mais bonita do que o maple, né? Ele é mais amareladinho, assim, eu acho legal pra caramba o marfim, né? Então, assim, se você tem um instrumento dessa época aí, com certeza vale a pena, porque se a estrutura dele estiver boa, cara, é um instrumento legal. Eu particularmente gosto muito dessas Tajimas anos 2000 aí, com headstock estilo Fender, né? Porque ele é um pouquinho maior do que o Fender e um pouquinho menor do que o 70, né? Ele é um meio termo ali entre Fender e não Fender, mas lembra muito o headstock da Fender. Então é bem legal, cara, aquele padrão de guitarra. Cara, vale a pena, mete uns captador melhor, coloca uma ponte boa, porque se a ponte dela for a ponte original ainda, provavelmente essa ponte tá horrível, né? Porque a ponte dela já não era boa, então, enfim. Colocar uma ponte Wilkinson aí já resolve bem o problema, saca? E, bom, o que mais? É isso, cara. Ponte boa, tarraxa boa, elétrica aí, escolhe, né, o que você gosta, que a guitarrinha vale a pena. Enfim, pessoal, vou deixando esse drecada por aqui, espero que você tenha gostado dessa ideia que a gente trocou aqui. Então, muito obrigado a todos, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, tamo junto, falou!